Bem, neste momento nós passaremos então para o nosso primeiro painel com o tema Profissões do Futuro. Queremos convidar aqui o painelista Dr. Yuri Lima. Ele é pesquisador de pós-doutorado da CUP-UERJ no projeto Covid-19, Automação, Modelo de Suporte e Transição Profissional de Trabalhadores Desempregados, sócio fundador da Labor, pesquisador Laboratório do Futuro, CUP-UFRJ, assessor do Conselho Gestor da Lemobis. Também queremos convidar aqui os debatedores, Lucas Guimarães, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária de Teresópolis, Vinícius Oberg, secretário municipal de Ciência e Tecnologia de Teresópolis, Fabiano Rangel, executivo de desenvolvimento de negócios da IBM, e Márcio Campos, diretor de tecnologia do Instituto de Ciência Tecnológica e Inovação de Maricá. Tenham todos uma boa tarde. Obrigado. Bom dia. Muito feliz de estar aqui participando desse evento, parabenizar a Conleste pela organização. Muito feliz pelo tema, né? Porque eu pesquiso isso há quase 10 anos, então eu estava pensando ali, olhando, a gente falando tanto de futuro do trabalho, e quando eu comecei, a gente olhava o futuro do trabalho, eu tinha que procurar referência no Reino Unido, na Inglaterra, né? na Alemanha, nos Estados Unidos. E hoje a gente tem essa discussão, né? Estou aqui com o secretário Lucas e o secretário Vinícius, a gente já está no terceiro evento que a gente está aqui, Teresópolis envolvida, e a gente falando sobre o futuro do trabalho. Então, o assunto chegou, de fato, e não tem como fugir mais dele. E a gente falando de futuro, eu vou falar um pouquinho, eu vou mostrar que esse assunto não é sobre o futuro em si, né? Ele é sobre o que está acontecendo hoje, porque essas tendências elas já estão conosco e só tendem a crescer, de fato. Então, a gente está organizado da seguinte forma aqui no nosso painel. Eu vou fazer uma breve abertura, eu vou falar sobre alguns tópicos, eu não vou trazer mais perguntas do que respostas, justamente para depois a gente poder fazer um debate aqui bem interessante sobre o assunto. Tá? Então, vou começar aqui. Já foi apresentado, né, eu faço parte assim, desse ecossistema, tanto do lado das empresas, do lado das startups, quanto do lado dos institutos de pesquisa, né? Então, faço parte da COP, da FRJ, dentro do Laboratório do Futuro, onde eu coordeno a linha de futuro do trabalho, e sou sócio fundador, assim como o Felipe Casimiro, que me acompanhou aqui hoje, da Labore, que é uma empresa que trabalha, de fato, com dados sobre o mercado de trabalho, além de fazer parte do conselho da Lemobis, que é uma GovTech. Então, assim, estou envolvido nisso, estou tentando ajudar a construir esse futuro e pesquisando o assunto ao mesmo tempo. Então, minha fala vai ser um pouquinho sobre eu dividi em 3 partes, se puder passar para o próximo slide, por favor. Eu dividi em 3 partes. Onde nós estamos atualmente e o que está acontecendo nesse universo do trabalho, para onde a gente vai, o que vai acontecer nas próximas décadas e o que a gente pode fazer, não para olhar e aguardar a tecnologia evoluir do jeito como ela quiser, mas ser capaz de controlar esse futuro e de criar o futuro que a gente deseja. Então, vão ser essas 3 partes que eu vou comentar. Pode passar para o próximo, por favor? Vou começar a falar sobre onde nós estamos. E a ideia aqui é explicar um pouquinho do contexto atual, para que a gente possa entender o que está acontecendo no mundo do trabalho e no mundo da tecnologia. E isso tudo está muito interligado com a sociedade e com outros temas importantes para a gente. Pode passar, por favor? Eu gosto sempre de começar essas palestras, essas apresentações, mostrando um pouquinho do limite, né, do estado da arte do que a gente está vivendo hoje em dia. Então, eu trago aqui 4 quadros de exemplo, que eu vou falar um pouquinho para vocês, do que está acontecendo em termos de tecnologia. A gente tem 4 exemplos bem diferentes, né? O primeiro ali é um robô que cozinha. A gente falou um pouquinho aqui de cozinha industrial. Então, um robô que cozinha ele já existe, já está sendo implementado em alguns hotéis pelo mundo. Tá? Então, eu acho um exemplo super interessante de tecnologia. O segundo ali é o robô da Boston Dynamics, né? Você deve ter visto recentemente no noticiário o cachorro deles, né, que corre muito rápido e é uma grande novidade. Aí esse aí é o primo dele, né, que faz esse parkour.
e eu acho que as demonstrações não são à toa, é para mostrar a capacidade que essa tecnologia tem, né? Antigamente o robô mal andava, hoje ele já está correndo, dando cambalhota e tendo uma capacidade incrível de atuar, e aí vocês podem imaginar o quanto que isso vai ser implementado em diferentes áreas econômicas em termos de profissões. Ali embaixo, na esquerda, a gente tem uma inteligência artificial que escreveu um roteiro de filme. É só um exemplo que eu gosto de dar, mas tem inteligência artificial pintando o quadro, sendo vendido por centenas de milhares de dólares. A gente tem inteligência artificial compondo músicas extremamente bem, em qualquer estilo que você escolher. Então, isso são tecnologias que já existem. Então, não estou falando aqui de futuro ainda, né? Estou na primeira parte, onde estamos ainda. E, por fim, ali, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho desse trabalho remoto, que virou uma realidade para a gente e não tende a ir embora. Ali é um exemplo de um escritório em realidade aumentada, feito pela Oculus. Então, uma empresa que trabalha com realidade virtual e realidade aumentada. Então, isso são um pouquinho assim da realidade que a gente vai ver nos próximos anos, do que existe em termos de tecnologia. Pode passar, por favor? E aí eu acho interessante também a gente saber classificar esses diferentes tipos de tecnologia. Então, aqui eu trago esse esquema, que é um esquema bem simplificador dessa ideia, da relação entre tecnologia e trabalho na atual quarta revolução industrial. A gente tem 4 movimentos. A gente tem a digitalização, que já existe, não é novidade, né? O Office é um exemplo, Netflix é outro exemplo, que é transformar um ativo físico num ativo virtual para facilitar o seu compartilhamento. Então, isso continua sendo super importante. A intermediação, que consiste a gente colocar uma máquina entre o mercado de trabalho e o mercado consumidor. Então, no segundo movimento, a gente conhece o Uber, a gente conhece o iFood e várias outras tecnologias desse tipo. A gente tem a automação, que é a substituição do trabalho humano pelas máquinas. Então, nem sempre a gente vai ter desemprego por automação, mas sempre é a substituição de pelo menos uma atividade do trabalhador pela máquina. E aqui a gente tem um exemplo do autoatendimento, ou do self-checkout, que hoje em dia está em vários lugares e expandiu muito durante a pandemia. E, por fim, uma quarta maneira como a tecnologia interage com o trabalho é a própria gestão. Então, eu acho que isso também é uma coisa muito, muito nova dessa revolução atual, que são tecnologias que auxiliam na organização dos trabalhadores. Aqui eu trouxe o exemplo da recrutação, que hoje em dia utiliza muito a inteligência artificial para fazer triagem de currículos e para outros fatores, que é um exemplo. E é interessante a gente pensar que isso não está isolado, né? Então, a gente tem digitalização junto com intermediação, automação, gestão, tudo junto. O Uber, por exemplo, usa pelo menos 3 desses 4 fatores que eu estou trazendo. Pode passar, por favor? E aí, falando um pouco de tecnologia, eu mostrei muito aonde a gente já está. E eu queria, falando do onde estamos, né, mostrar um pouquinho do que a gente pensava alguns anos atrás. Então, esse quadro ele é de 2003, vai fazer aí 20 anos já. E, nessa época, a gente dividia as tarefas em rotineiras e não rotineiras, para a gente entender quais são os limites da computação e da automação, e essas tarefas rotineiras e não rotineiras em tarefas cognitivas e manuais. Quando a gente falava de tarefas rotineiras, cognitivas ou manuais, então, para dar alguns exemplos, fazer um cálculo, fazer um serviço ao cliente que fosse repetitivo, em termos de manual, fazer uma montagem repetitiva, coletar algum objeto, classificar, isso tudo era considerado atividades facilmente automatizáveis. Ou seja, o que está do lado de lá, do lado direito de vocês, era tudo substituível pela computação em 2003. Essa era a visão. Agora, passaram-se 20 anos, né? E o que não era tocado pela automação já está sendo. Então, para a gente olhar os exemplos do lado não rotineiro cognitivo, a gente tem, por exemplo, gerenciar a equipe. Eu acabei de falar da gestão impactando a nossa capacidade de gerir. Do lado manual, tem 2 exemplos que hoje em dia são muito feitos pelas máquinas. Serviços de limpeza, em termos industriais, em termos de varejo, por exemplo, é muito utilizado. Condução de veículos. A gente sabe que os veículos autônomos estão aí quase prontos para serem utilizados nas nossas ruas. Então, é interessante a gente olhar que 20 anos atrás a gente não acreditava tanto que isso ia ocorrer e hoje já acontece. E esse quadro também é importante para a gente pensar que as tecnologias não são sempre no sentido de substituição, elas são também no sentido de complementação da atividade humana. Então, a gente, sem pensar em tecnologia, em automação, pensar todo mundo vai ficar desempregado. Não é isso que a história conta para a gente. É claro que existem desafios em todos os movimentos de revoluções industriais anteriores. A gente tinha um período de adaptação, então as primeiras pessoas foram impactadas e aí cabe o papel de todo esse ecossistema de inovação, incluindo a gestão pública, de auxiliar
as pessoas a passarem por esse momento de turbulência maior. Pode passar, por favor? Bom, falando um pouquinho agora de para onde a gente vai, né? Trazendo algumas tendências para o futuro e para as próximas décadas. Pode passar? Aqui eu separei algumas tendências, eu podia ter trazido várias outras, mas eu vou passar rapidamente por elas. As tendências que eu trouxe foram as seguintes: a questão do impacto sobre todas as áreas produtivas. Então, a tecnologia atualmente ela não se restringe ao setor industrial, não se restringe ao setor de serviços, ela realmente está implementada em todas as áreas. Eu trouxe o exemplo do robô cirúrgico, que não é novidade, já tem hospitais no Rio de Janeiro que utilizam a cirurgia robótica para mostrar. Ela está dentro da saúde de uma forma muito forte, está dentro da educação. Não existe nenhuma área que não vai ser tocada pela tecnologia nessa revolução industrial. Então, isso é uma realidade, não era no passado. A primeira revolução industrial, a segunda, não foram sobre o impacto em todas as áreas. Um segundo fator que também é inédito é a aceleração da difusão tecnológica. A gente escuta muito a velocidade, esse mundo, né, do VUCA e tudo mais, mas é um fato, né? A gente tem pesquisas que demonstram que a difusão tecnológica na primeira Revolução Industrial levava 100, 200 anos para a tecnologia sair, por exemplo, da Inglaterra e chegar no resto do mundo. Atualmente, quanto tempo leva para a gente colocar, por exemplo, uma inteligência artificial implementada no aplicativo na internet para ser baixada? Isso a gente faz em pouquíssimo tempo. Então, é esse o ritmo da difusão tecnológica atual, e isso coloca uma pressão muito maior sobre a nossa capacidade de lidar com essas mudanças. E aí, as outras três que eu coloquei na primeira parte aqui dizem respeito às profissões, que é parte da nossa discussão aqui de hoje. A gente tem três movimentos. A gente tem as mudanças nas profissões atuais, ou seja, elas não vão continuar como elas eram antigamente, isso está claro. O surgimento de novas profissões. Então, todo mundo que viveu uma revolução industrial falou: não vai ter mais emprego, acabou. O que a gente pode fazer como humanidade? Ainda mais agora, né? A máquina pegou o poder físico, o poder mental, não sobrou nada para os humanos. Essa pode ser uma das visões, mas sempre surgiram novas profissões. Eu vou trazer alguns exemplos do que a gente acredita que pode surgir nesse futuro. E, por fim, o desaparecimento de profissões. Isso também é um fato. Existem profissões que a gente não vai mais precisar delas no futuro. E, aos poucos, a gente vai percebendo essas profissões ao longo da Revolução Industrial. As outras 5 questões que eu trouxe. Metaverso. Metaverso não é uma novidade, apesar do Facebook tentar fazer parecer que seja. Eu trouxe até uma foto ali do Second Life, que existe desde 2003. Então, isso não é novidade. A novidade é que a gente tem um interesse das empresas de tecnologias em atuar com isso e a gente tem os recursos tecnológicos que permitam que uma grande parte da população realmente faça parte e exista também nesse metaverso. Então, isso se torna uma realidade e isso é um potencial de negócios e de empregos imensos, né? A gente pode pensar na reprodução de empregos que talvez nem existam mais no mundo real, no mundo virtual. Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Questão do ensino e do trabalho híbrido. Isso é a realidade que se tornou durante a pandemia. Eu acho que ninguém queria que isso virasse realidade, virou, e agora isso a gente não vai mais abrir mão, né? No ano de 2020, a gente teve mais alunos matriculados no EAD do que no ensino presencial. Foi o ano de virada desse tipo de ensino. Então, isso não vai deixar de existir. A IA restrita, né? Só para explicar, a gente tem uma IA que é generalista, e que é aquela IA que a gente teme, que ela é muito similar ao ser humano. Então, ela pensa tudo e resolve tudo. E temos até uma IA mais poderosa ainda, que é uma IA que tem consciência. Então, a gente tem medo dessa, a gente vê no filme essas. Mas, falando de trabalho, a gente não precisa nem chegar lá. Com a IA especialista, a gente já tem um impacto gigantesco, uma disrupção imensa no mundo do trabalho. Então, não esperem pelo Robocop, a gente não precisa dele para que o mundo do trabalho seja outro. A automação de atividades não rotineiras, foi o que eu comentei no quadro que eu mostrei. Isso é uma tendência, né? A gente vê cada vez mais a tecnologia avançando por tarefas que a gente nunca imaginava antes. E, por fim, a questão da crescente integração humano-máquina. Então, não é pensar que a gente está sempre numa corrida contra a máquina, mas a gente está numa corrida também junto com a máquina. Então, isso vai mudar um pouco a nossa percepção, né? Cada vez mais, a gente já é ciborgue há muito tempo, né? Mas cada vez que a gente consome um remédio, cada vez que a gente usa um óculos, isso torna a gente um integrado à tecnologia. E isso só tende a aumentar no futuro. Pode passar, por favor? Eu trouxe alguns exemplos de profissões do futuro, não vou me aprofundar em todas elas, só vou trazer um pouquinho dos nomes e eu acho que elas dão uma ideia, né? Psicólogo ciborgue, então, uma pessoa que ajuda a lidar com implantes robóticos e com vícios digitais. Vícios digitais já são uma realidade, já tem psicólogos trabalhando com isso. Nostálgico, uma pessoa que cria experiências em realidade virtual
principalmente para pessoas com idade avançada relembrarem memórias da sua vida. Projetista de carros autônomos, a experiência do carro vai mudar, o trânsito vai mudar. Então, a gente tem a possibilidade de recriar o ambiente interno do carro. Agricultor agroecológico, não preciso nem explicar a importância do equilíbrio agrícola, né, e a introdução disso nas áreas urbanas. Intérprete de IA, então a gente sabe que a inteligência artificial faz coisas às vezes que a gente não entende. E essa transparência da IA, ela é um desafio atual e tende a gerar uma possibilidade de profissão para isso. Chief Ethics Officer, uma pessoa que trabalha com ética e que tem um cargo executivo dentro de uma empresa para isso. Então, a importância da ética, isso já tem empresas como o Google trabalhando com esse tipo de preocupação. Engenharia nanomédica, acho que é autoexplicativo. Negociador de propriedade intelectual, e aqui é interessante não só a propriedade intelectual humana, mas a propriedade intelectual da máquina. Então, recentemente, teve uma inteligência artificial que tentou registrar a sua propriedade intelectual e estava tendo toda uma disputa judicial para isso. Então, esse é uma profissão para lidar com isso. Negociador de dados, que vai trabalhar com aprendizado de máquina e negociação, esses dados que a gente cria e que ninguém negocia, né, eles estão aí disponíveis para as empresas, ter uma pessoa que possa pegar os seus dados e falar, bom, vamos vender os seus dados de saúde, você vai ganhar X por isso, porque a gente vai alimentar um aprendizado de máquina com isso. Aqui são só 9, mas tem, só nesse estudo aqui, que é da Ford, junto com uma universidade australiana, são mais de 100 profissões. Então, acho que isso mostra um pouquinho que, se a gente for criativo, a gente consegue pensar no que vai surgir no futuro. Pode passar, por favor? Aqui um pouquinho do que a tecnologia ainda não está fazendo. Eu já falei um pouco disso, mas só para trazer quais são as habilidades que a gente pode esperar no futuro. Então, se a tecnologia ainda não é capaz de inteligência social, criatividade, percepção e manipulação, a gente pode imaginar algumas soft skills do futuro. Isso ela não consegue fazer hoje, talvez faça no futuro, mas o que os nossos jovens deveriam estar aprendendo, né? Tomar as decisões, liderança, empatia, persuasão, comunicação, flexibilidade cognitiva, capacidade de aprender e criatividade. Então, isso são fatores que vão servir para todas as profissões. Eu não estou aqui falando, eu não falei de hard skills, né? Hard skills, cada um vai ter da sua área, mas os soft skills do futuro são aquelas complementares, como eu falei, né? A complementariedade entre o humano e a máquina. Pode passar, por favor? E eu queria fechar minha fala falando um pouquinho do que a gente faz com isso tudo. Então, eu trouxe aqui um monte de informação, um monte de tendência, mas e daí, né? Estamos aqui com muitas pessoas práticas, né, que têm que resolver problemas do dia a dia para poder construir esse futuro do trabalho que a gente quer. Pode passar, por favor? E uma coisa que eu sempre falo, não é porque eu estou aqui num evento de um ecossistema de inovação, né, de um conjunto, de uma rede de municípios, é que a construção desse futuro do trabalho que a gente quer, que eu imagino que seja um futuro do trabalho justo, produtivo e sustentável, ele depende da ação conjunta de todos os atores sociais envolvidos no mercado de trabalho. Então, isso faz com que ninguém possa abrir mão da sua responsabilidade nesse processo. Eu coloquei vários aqui, mas estamos aqui com governos, instituições de ensino, né, instituições de pesquisa, trabalhadores, todos têm que estar envolvidos nesse processo. Senão, a gente não vai chegar lá da forma como a gente gostaria. Pode passar, por favor? Eu trouxe alguns exemplos também de ações que eu acho interessantes. Aqui eu coloquei empresas, governos e instituições de ensino, porque são as que eu mais trabalho e pesquiso, do que poderiam fazer. Eu não vou passar por todas, mas eu vou comentar algumas. Por exemplo, no caso das empresas, né, a gente tem a empresa muito como um espaço de implementação dessas tecnologias que eu falei. Então, uma coisa que a gente considera muito importante é a questão da automação responsável. O que isso significa? Significa que eu sou capaz de fazer um planejamento tecnológico da minha empresa, eu sei quais tecnologias eu vou implementar nos próximos anos, eu faço o treinamento dos meus funcionários, eu sou capaz de trazer essa transição profissional para dentro da minha empresa e não jogar isso no mercado como um problema que deveria ser resolvido pelo governo ou por alguém. No sentido dos governos, uma coisa que eu acho muito importante é o apoio à transição profissional. Então, a gente sabe que nem sempre a empresa vai conseguir se resolver sozinha nesse sentido. Principalmente uma pequena, uma microempresa não vai ter condições de fazer esse treinamento. Então, é muito importante que a gente repense o apoio social que a gente dá aos trabalhadores nesse momento. Não é o mesmo de anos atrás. A gente está falando aqui de transições constantes ao longo da vida e uma necessidade de requalificação profissional muito grande. Em termos de instituições de ensino, que é uma área muito importante para a gente, até para fazer parte de uma instituição de ensino, a gente acha muito importante que tenha também um acompanhamento dos egressos, que é, em si, um acompanhamento da empregabilidade da instituição. Então, é quantificar a empregabilidade,
o quanto que os meus egressos que estão saindo da minha faculdade estão sendo capazes de encontrar emprego no mercado de trabalho. E isso retroagir sobre uma atualização mais frequente do ensino. Acho que eu perdi ali o meu slide, mas não tem problema. Pode passar para o próximo. A gente tem eu queria fechar aqui minha fala apresentando um pouquinho de como a gente, Laboratório do Futuro, tem visto esse universo que eu mostrei aqui de possibilidades. A gente tem trabalhado com o que a gente chama de jornada da empregabilidade. Ela começa para a gente, agora com o novo ensino médio, ali quando o estudante está no 9º ano ainda, que ele tem que escolher um itinerário formativo para a sua carreira. Então, ali ele tem que ser ajudado, e o que a gente faz é trazer dados sobre o mercado de trabalho, dados sobre o próprio estudante, para que ele possa se conhecer melhor e fazer uma orientação profissional desse estudante. Mais para frente, a gente vai ter o estudante já no ensino médio. E aí a gente tem o que a gente está chamando, né, o que o governo está chamando de projeto de vida. O que esse jovem vai fazer no futuro? Então, essa reflexão está vindo cada vez mais para mais cedo, né? Eu só me preocupei com o que eu ia fazer no vestibular de fato quando eu estava no 3º ano. Esses jovens já estão tendo que pensar no 9º ano o que eles vão selecionar da carreira. Então, isso requer uma certa maturidade e requer um certo apoio. O formando e o egresso ali, a gente tem um momento no final do curso do formando. Então, por exemplo, alguém que faça engenharia civil, tem ali 10 áreas para seguir. Então, a gente tem um momento também de orientação profissional desse estudante. E, por fim, o egresso, como eu falei, né? Onde é que essas pessoas estão trabalhando? Eu formei um aluno, eu sou responsável pela participação desse aluno também no mercado de trabalho. Então, é preciso que a gente tenha esse acompanhamento. E aí, na camada inferior, a gente tem governos, não menos importantes, né? Como está o mercado de trabalho local, entender o que está acontecendo a partir dos dados, não faltam dados para isso. Instituições de ensino superior, a construção do seu portfólio de curso. Então, quais cursos eu vou oferecer? Será que o curso que eu estou oferecendo, ele faz sentido no mercado de trabalho atual, ou a gente está formando pessoas para serem desempregadas? As empresas, esse processo todo que eu falei da automação responsável, quais tecnologias eu vou atuar? Quais tecnologias existem no mercado e vão existir no futuro? Como é que eu preparo os meus trabalhadores? E, por fim, o corpo docente. O que eu vou ensinar, de fato, dentro da sala de aula, dentro da minha disciplina, da minha matéria, o que eu vou ensinar para os meus alunos para que eles possam estar bem preparados para o mercado de trabalho. Pode passar, por favor? Então, eu termino aqui a minha fala. Eu acho que agora a gente vai para o debate, para a gente poder aproveitar a conversa. Eu deixo aqui alguns exemplos ali de filmes, documentários, para a gente conhecer mais sobre o futuro do trabalho, e fico à disposição também para a gente conversar depois do nosso debate. Obrigado. Bom, já falei bastante, eu queria passar um pouquinho a fala para vocês, e eu acho interessante a gente começar trazendo um pouco da visão do local, que foi o que a gente conversou até um pouco antes do evento, para a gente poder discutir esse ecossistema do Conleste. Aí eu acho que a gente pode seguir assim, a ordem, eu acho que cada um pode trazer um pouquinho, e a gente vai fazendo o nosso debate aqui ao longo da conversa. Então, secretário Vinícius, fica à vontade. Parabéns aí, a gente acompanha muito o seu estudo lá na prefeitura, já participou de algumas semanas nossas, né? Tanto com a Secretaria de Trabalho quanto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Enfim, dá bom dia a todos. Bom dia, prefeito Vinícius Clausen, diretoria do Conleste, a quem eu parabenizo pela realização do evento. O Ed, o Carlos e toda a equipe, o Sebrae, presente com a Claudinha e com toda a equipe. É muito gratificante, a gente fica muito feliz de ver a retomada dos eventos presenciais, e aqui em Teresópolis agora com a presença de pessoas como o Aranha, como o Celso, que são pessoas que a gente aprende todos os dias, Márcio também, Fabiano, Lucas, nosso colega lá na prefeitura. E eu acho que é bem bacana essa visão de trazer para a ótica do território. Inclusive o Márcio vai falar um pouquinho nessa linha, né, de como o território impacta nessas profissões. As profissões acontecem nos territórios, então é importante a gente falar da ótica do território. Mas antes eu queria falar de alguns destaques que eu anotei aqui da sua fala. Primeiro, sobre os empregos ameaçados. Assim, eu acho que uma questão de atenção é que os empregos que estão ameaçados pela tecnologia, pela automação, eles dificilmente, essas pessoas vão conseguir se realocar, né? Porque os empregos que são criados exigem uma alta qualificação, e os empregos que estão ameaçados são empregos de baixa qualificação. Vou dar um exemplo, caixa de supermercado, por exemplo. Essa pessoa, dificilmente, se ela não tiver uma capacitação, ela vai se inserir nessas novas profissões que são criadas, né? Esse é o primeiro ponto.
O outro é em relação à transformação dos modelos de negócio, né? A gente vê como a transformação desses modelos de negócio pode impactar na geração ou na ameaça desses empregos. Vamos dar um exemplo, por exemplo, aqui, um varejo físico. O cara vai fechar a loja e vai migrar para o varejo digital. Esse funcionário da loja do varejo físico, dificilmente ele vai ter uma vaga de desenvolvedor ou uma vaga no varejo digital se ele não tiver a capacitação e a preparação para isso. Então, acho que são situações para a gente, enquanto poder público, trazer de alerta para capacitação. A gente trazendo aqui para a realidade local, a gente tem trabalhado muito isso, como o prefeito citou, ele tem olhado pessoalmente essa questão da educação, de preparar a tecnologia, a educação tecnológica a partir da educação básica, né, para a gente começar a transformar, porque senão a gente estava conversando ontem com o professor Aranha lá na secretaria, o aluno chega já com uma mentalidade viciada se não começa na base, né, na universidade, nos cursos preparatórios. A Thaís está aqui do Serra Tech, a gente também conversa muito isso, que os alunos do programa de residência de software chegam sem preparação de ensino de lógica, de matemática, para ter aquele ensino tecnológico. Então, a educação básica é o que Teresópolis acredita, é o que o prefeito vem trabalhando. Ele citou aqui alguns exemplos de ações que o município vem fazendo na área de transformação tecnológica da educação. Para não me estender muito, depois eu acho que eu posso falar um pouco das ações locais que a gente tem feito na parte de conectividade, enfim, de toda a infraestrutura. Só queria fazer um comentário à questão do modelo de negócio, né? Foi uma coisa que eu tinha destacado ali, acabei não falando. A gente depende da criação de modelos sustentáveis de negócios, né? Se o modelo de negócio da empresa for para destruir o mercado de trabalho local, e a gente sabe que as empresas têm essa capacidade, a gente tem um mercado financeiro muito forte apoiando certos modelos de negócio, elas são capazes de realmente destruir o mercado de trabalho local. Então, é muito importante para o setor público também prestar atenção no que está chegando de tecnologia, né, fazer esse monitoramento constante, do ponto de vista também de negócio. As empresas, elas trazem já um modelo de negócio embutido na tecnologia, e parece que aquilo é inevitável, mas é evitável, né? Então, isso é importante também a gente refletir. Achei muito interessante você trazer esse ponto, mas aí queria deixar Yuri, eu posso fazer um comentário? Claro. Pegar um gancho? Desculpa pegar a tua vez aqui Mas eu até queria fazer uma pergunta aqui para todo mundo. Quantos já ouviram alguma vez, alguma estatística falando o seguinte: até 2030, X% dos empregos desaparecerão por causa de uma determinada tecnologia? Acho que todo mundo já ouviu isso, né? Eu já fiz uma pesquisa sobre isso. Pois é. Até 2030, 49% das profissões desaparecerão. Então, isso é um ponto. Agora, tem um ponto que a gente ouve pouco, que é o seguinte: quais são as oportunidades que estão surgindo através de tecnologias emergentes? Tá? Na minha opinião, está surgindo um volume descomunal de oportunidade, muito maior do que a tecnologia está destruindo de número talvez de cargos, diferentes cargos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente fala muito da inteligência artificial que vai tirar o emprego do ser humano, né? Muitas profissões são profissões de primeira, como a gente fala, primeiro emprego. Por exemplo, call center é o primeiro emprego e tem um turnover enorme, tem uma rotatividade enorme, nem chegam a ficar um ano, né? Então, existe a inteligência artificial que está tomando parte do emprego, né, desses de call center, e estão surgindo. Aí, por outro lado, a própria inteligência artificial traz oportunidades como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, motoristas de Uber. Era uma oportunidade que ninguém mapeou. Se essa tecnologia não existisse, milhões de empregos não teriam acontecido, né? Esse é um emprego que não depende de muita qualificação. A pessoa usa um conhecimento próprio, que é dirigir, e usa um recurso próprio, tá? Então, tem tecnologia, tem oportunidades que estão vindo que não exigem qualificação. Por exemplo, entregador. Hoje, eu fiquei sabendo que várias profissões passaram a trabalhar como entregador durante a pandemia, desde garçons e tal, porque esses comércios estavam fechados. Então, não depende de muita qualificação. Tem aqueles trabalhos que estão surgindo, que começam
a ter algum grau de qualificação. E alguns deles estão com alta remuneração, com pouca preparação, sabe? Também está acontecendo. Então, o que acontece? As crianças mal têm noção dessas oportunidades, sabe? Os meus filhos, eu tenho um filho de 19, outro de 22, eles não sabem todas as oportunidades que eles têm, né? Hoje estão preocupados em o que fazer, qual vai ser a minha profissão. E tem um monte de oportunidades que, com o conhecimento que ele tem hoje, já poderia estar fazendo algo. E começa, aí detalhe, o investimento local das prefeituras, né, das empresas e tal, como pegar essas oportunidades que estão vindo e alocar todo mundo. E o último ponto é o seguinte, nós estamos passando tanta transformação rápida, não só por causa da tecnologia, mas eventos internacionais e locais estão acontecendo, como, por exemplo, a pandemia, agora a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia vai fazer uma grande transformação no mundo, né? Poucos estão mapeando o que está para acontecer, tá? Muitas mudanças, e até no emprego. E nós não estamos mapeando. Aí, o último ponto que eu ia falar é o seguinte, trabalho remoto, que foi muito antecipado por causa da pandemia. No meu caso, eu trabalho há 20 anos remoto, quase, né? Empresas que nunca trabalhariam remoto, passaram a trabalhar remoto. O que isso está acontecendo com oportunidade? Lugares que têm alto grau de desemprego, cidades que não têm emprego na cidade para contratar as pessoas, ali essas cidades têm um grande potencial de alargar os limites da cidade e oferecer recursos para todo o país, sabe? Basta um pouco mais, aí começa a entrar a qualificação que vai preparar recursos locais para trabalhar para todo o Brasil, né? Até mesmo o mundo. E manter a atratividade local, para que ele não saia da cidade. Então, eu moro aqui é muito bom e eu vou trabalhar em qualquer lugar, né? Então, isso pode ser oportunidade para a gente desenvolver. Tem uma questão que eu acho que casa bem. Vou citar um caso aqui do nosso município, né? O prefeito, ele estimula que as secretarias não fiquem dentro dos seus gabinetes. A gente tem que ir para a rua, conversar, interagir, para trazer uma solução de uma política pública real para a cidade. E aí, numa dessas visitas numa rede de supermercados aqui na cidade, a gente teve grandes investimentos, né, prefeito, no último ano, por isso esse resultado fantástico do CAGED, mas a gente consegue perceber essa inovação no trabalho. Essa rede de supermercados, antigamente, ela tinha aquela pessoa que coletava o dinheiro em cada caixa. A gente já deve ter passado por isso, né? Você está na sua compra, está ali querendo sair, e aí para tudo para fazer o fechamento do caixa e alguém pegar o dinheirinho, e levava isso para uma sala fechada, reservada, onde fazia a contagem do dinheiro. Essa rede, ela fez uma transformação e colocou o caixa 24 horas. Uma estratégia para chamar mais cliente, porque sabe que tem um caixa 24 horas, e também se dá uma velocidade no negócio, porque agora você pega o dinheiro do caixa, ele terminou o ciclo, deposita ali e já está o dinheiro na conta. Perdemos empregos por causa da tecnologia. A mesma empresa faz uma reposição durante a pandemia, porque agora você tem um aplicativo, você faz a compra do supermercado, e agora vocês devem estar vendo filas de carrinho que ficam paradas ali, porque alguém fez uma compra pelo aplicativo e precisa de alguém que vá na gôndola, faça aquele pedido, bota na embalagem e aí manda entregar. Então, a tecnologia tem os dois lados, sim, né? E aí vamos trazer um pouco mais para uma realidade local, né? Você tem, sim, o fomento, as boas iniciativas, não só o que a prefeitura faz, a prefeitura no projeto Para Cima Terê tem os seus eixos estratégicos nesse sentido. A gente tem a universidade local com grande investimento, né, as instituições entrando para gerar essa rede nova de trabalhadores, de programadores, mas você tem aquele trabalhador básico, foi mencionado o caixa. O caixa, ele tem que saber hoje fazer um pagamento por aproximação, saber usar um software que vai fazer o pagamento. Às vezes o produto não está registrado e ele vai ter que fazer uma digitação. Então, até mesmo o trabalhador básico, né, das funções mais simples que podem ter no dia a dia, vão ter que, sim, buscar alguma forma de capacitação ou de orientação para entrar nesse mundo. Lá na Secretaria de Trabalho, nós realizamos o Feirão Emprega Terê. É uma iniciativa que o prefeito sempre estimula para a gente fazer entrevista de emprego, qualificação e contratação na mesma semana. E uma vez no Feirão Emprega Terê, me chamou a atenção um grande número de vagas de uma empresa contratando 50 vagas para serviços domésticos, né? Faxineira, passadeira e assim por diante.
E aí eu fui na empresa conversar assim, pô, mas como é que é? Assina a carteira de todo mundo? Não, nós somos um aplicativo de serviço. Nós éramos uma empresa que tradicionalmente assinava a carteira de todo mundo, então ele tinha aquele passivo trabalhista gigante, muitas vezes não tinha a contratação, mas o passivo. Tá? E nós migramos para uma solução tecnológica, onde a pessoa, quando vai contratar, por exemplo, uma faxineira para sua casa para fazer uma diária, ela quer ver aquela faxineira que é do bairro, que está bem avaliada. E aí, essas 50 pessoas contratadas, a primeira coisa que essa empresa fez foi uma capacitação sobre como ela instalar um aplicativo no celular dela. Porque se eu chamar, como eu chamo o Uber tem que ter um aplicativo no celular dele e ele entender essa funcionalidade ali dentro. Então, é uma profissão tradicional, que eu acredito que não vai acabar, né? A gente vê países aí bem desenvolvidos que acabam importando mão de obra nesse sentido, porque se qualificou tanto que ninguém mais quer fazer esse serviço, então a gente tem que capacitar o outro lado. E o município tem boas iniciativas nesse sentido, né? No ambiente de trabalho, nós temos hoje uma Casa do Trabalhador, que o prefeito fez questão de colocar no bairro de São Pedro, o bairro mais populoso da cidade, o bairro que mais necessita de apoio social e também um apoio de emprego, do primeiro emprego. Lá nós temos um ambiente de formação, tem um laboratório que é desde a entrevista virtual, porque agora também surgiu isso, né? O trabalhador ele é entrevistado à distância, a elaboração do currículo, aprender um pouco o básico da tecnologia, né? E outras iniciativas maiores que o Oberg pode mencionar. Então, criar uma política pública de emprego, para mim ela tem essas duas vertentes. As novas tecnologias, novas profissões que vão surgir, mas também aquele trabalhador básico que no dia a dia da sua profissão ele é influenciado pela tecnologia de alguma forma e o poder público tem um papel junto com as instituições de ensino, instituições de formação, de capacitação dele nesse sentido. Um outro lado, e aí, Vega, eu vou até deixar um gancho para você, é criar um ambiente favorável ao investimento, porque o emprego é consequência do investimento. Achar que o poder público é aquele que tem que fazer o investimento para gerar emprego, na boa, não é por aí. O poder público ele tem que criar as condições sociais e o ambiente para que o negócio aconteça, para o investimento aconteça, e você tem aquela população socialmente que precisa de novas oportunidades. Mas é fazer com que novos negócios venham, novos investimentos venham. E Teresópolis vem se destacando nesse sentido, né? Foi mencionado pela Claudinha algumas ações que a gente tem no município, Prêmio Prefeito Empreendedor que está acontecendo, mas quando você cria esse ambiente, o empresário ele vai provocar uma inovação e um investimento local, e aí sim, o poder público tem que estar preparado e se antecipando a isso. Se a gente percebe que o nosso município tem a vocação turística, vocação agrícola, vocação para tecnologia, como que a gente vai formar a nossa base? E aí, Oberg, a gente já mencionou bastante a formação nas escolas, mas eu queria pedir para você falar um pouco dessa criação desse ambiente, né? A administração pública também tem que ter inovação nesse sentido, e não só a solução, mas também com os servidores públicos. Eu pedi para você falar um pouco sobre isso também para complementar. Claro. Márcio, se puder trazer um pouco da sua visão do ICETIM de Maricá também. Bom, boa noite, bom dia a todos. É sempre bom estar aqui, encontrando várias pessoas, né? A Cláudia, o professor Aranha, né? O Vinícius, né? Que tive a chance de entrevistar recentemente. Eu acho que, assim, quando a gente fala de emprego e trabalho, a gente está sempre olhando para um mundo muito globalizado, que a nossa tendência é olhar o global. Mas a gente sabe que o mundo pode ser globalizado para negócio, mas ele é extremamente territorial, né? Você vai lá na França, você vai na Alemanha, você vai, né, vai aqui mesmo para a Argentina, para o Chile, as pessoas são territoriais, elas demarcam o seu território, elas gostam do seu território e elas vão lutar pelo seu território. Então, a gente, às vezes, olha sempre aqui no Brasil com um olhar globalizado e esquece que nós somos um país continental com diferenças regionais imensas. E, inclusive, isso transborda para o trabalho. Eu tenho certeza que o ambiente de trabalho aqui em Teresópolis não é igual ao de Maricá. Eu e Leila, que moramos de lá agora em Maricá, a gente vê a diferença de cidade, da dinâmica da cidade, das vocações da cidade. Então, isso é muito diferente. Então, por ser diferente, tem que ser tratado diferentemente. Quando a gente fala de profissão de futuro, eu acho que a gente tem que ter olhar, sim, de futuro,
mas a gente tem que ter um olhar dos nossos desafios locais, porque a profissão do futuro, a gente está vendo hoje Petrópolis, por exemplo. Qual a profissão de futuro de Petrópolis? Qual é? Se não tiver uma profissão de futuro que abrace a questão das encostas em Petrópolis, Petrópolis não tem futuro. Nenhum. Pode botar o que quiser lá, porque ninguém vai investir em uma cidade que a cada chuva desaba. E isso não é problema de Petrópolis, é problema de Teresópolis, de Nova Friburgo, das regiões serranas. Então, qual é a profissão de futuro de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo nesse aspecto? São aquelas profissões que lidam diretamente com os desafios locais. Essas são as profissões de futuro, que lidam exatamente com esses desafios. Então, no nosso caso aqui do Conleste, a gente tem vários desafios que estão vinculados às profissões que nós precisamos para garantir o nosso território. Então, a gente tem um problema aqui sério, que eu acho, na região serrana e no interior do estado do Rio de Janeiro, sendo mais claro, que é de mobilidade. Sair de Petrópolis para Nova Friburgo, para Teresópolis, apesar de ser pertinho, é longe pra caramba. E esse é um desafio que nós temos que superar aqui na Serra. Quando você vai lá para Maricá, por exemplo, aquela estrada é um horror. Como é que você faz negócio com uma estrada com um horror daquele? A gente não faz negócio assim. As pessoas vão preferir fazer negócio lá em São Paulo, em Santa Catarina. Então, a nossa profissão de futuro tem que ser aquela que esteja fortemente balizada pelos desafios do nosso território, porque não vai ser o alemão que vai vir aqui resolver o problema das encostas. Ele vai resolver o problema dele. Se por acaso sobrar para resolver o nosso, ele vem aqui ganhar dinheiro resolvendo o nosso, mas ele vai resolver o problema dele. O chinês vai resolver os problemas deles. Depois eles vão, se sobrar alguma forma aí de ganhar dinheiro com os outros, eles vão ganhar dinheiro com os outros. A gente teve um exemplo claríssimo agora, que foi a pandemia, falando um pouco mais de ciência e tecnologia. Esses países que investiram em ciência e tecnologia, investiram em vacina, não foi para vender vacina para os outros. Eles queriam garantir que o seu território fosse protegido, que a sua cultura fosse garantida, que os seus habitantes daquele território vivessem. E esse foi o investimento em ciência e tecnologia inicial desses países, para defender o seu território. Então, eu acho que os nossos desafios, a gente tem que ter a visão, efetivamente, da tecnologia, como é que ela atrapalha, ajuda, modifica, rearruma. Isso a gente tem que ter essa visão. Mas uma visão que antecede um pouco a isso é a visão do nosso território. E eu acho que o poder público tem que agir nisso. Eu acho que o poder público é uma coisa que nós temos feito em Maricá. Em Maricá nós temos uma deficiência de universidade, coisa que não tem em Petrópolis, coisa que não tem em Teresópolis, coisa que não tem em Nova Friburgo e outros entes. Já tem outros entes aqui do Conleste com esse problema. Mas Maricá a gente não tem universidade que nós vemos, por exemplo, aqui na região serrana. É um desafio nosso lá, trazer. Então, a gente tem que ter a capacidade de investir em ciência e tecnologia para você criar essas novas oportunidades de negócio através da ciência e tecnologia, para você garantir emprego local. Então, assim, aqui em Teresópolis, eu sei que tem a questão da agricultura muito forte. O poder público pode puxar a ciência e tecnologia para a agricultura, sim. E aí você alavancar novos negócios a partir daí. Então, assim, a gente tem que ter um pouco essa visão de defesa do nosso território e usar a ciência e tecnologia para os nossos desafios prioritariamente, para a gente poder criar emprego local e, quem sabe, exportar esse emprego para outros espaços e cidades e negócios também. Professor, quando o senhor estava mencionando, eu estava lembrando de um caso local, real, acontecendo nesse momento. Há cerca de 10, 15 dias, o prefeito fez uma reunião com o sindicato rural, e aí foi casando, que o senhor terminou a fala na agricultura. Então, é um caso que está acontecendo nesse momento, para a gente entender a importância da tecnologia e as dificuldades reais do trabalhador. Teresópolis tem em torno de 4.500, quase 5.000 agricultores, e a nossa agricultura ela é base familiar, Ela é uma agricultura manual, você não vai ver maquinários, equipamentos muito grandes acontecendo aqui no nosso município. Apesar de ser uma agricultura altamente desenvolvida, com uma capacidade de produção muito grande, 80% das folhosas do estado do Rio de Janeiro são de Teresópolis.
São ali de 500 a 600 caminhões descendo por dia. Há cerca de 15 dias essa reunião aconteceu, onde as lideranças, né, da agricultura estavam apresentando a dificuldade de emissão de nota fiscal. O que acontece? A inteligência fiscal está tão grande, né, o canhão do fisco está tão grande. Há 10 dias atrás a gente fez uma reunião com os contadores para falar sobre o VAF, que é um dos elementos de repasse de recursos, e aí o secretário de Fazenda apresentou esse canhão, que a gente em Teresópolis tem uma expressão chamada que é o atravessador, né, que é o gestor de transporte, né, desse produto, que ele teve uma ação fiscal tão forte que ele não pode ser mais um simples produtor, ele tem que ser uma empresa. E o princípio básico da contabilidade da empresa é receita e despesa, e isso vem por nota fiscal. Então, esse ano, os agricultores estão tendo que se regularizar como agricultor ou como produtor, ter o seu cadastro no Estado e, a partir daí, ter a nota fiscal. Beleza. Bom, essa nota fiscal, parte dela é talonário, parte dela é nota fiscal eletrônica. Aí começou. Para ter a nota fiscal eletrônica, ele tem que ter o certificado digital. E aí a gente está falando que o agricultor, e aí não estou julgando a capacidade do agricultor, não tem nada a ver com isso, eu estou falando da realidade dele. 4 da manhã ele vai para a roça, é uma coisa linda de ver a produção no interior de madrugada, começa às 6h30, 7 horas, começa a encaixotar, ele bota na frente da propriedade dele, ou ele vai vender, por exemplo, em água quente, na pedra, lá o atravessador vai pegar e vai fazer a distribuição. E aí ele volta para começar a semear novamente. E eu estou falando que ele vai ter que ter acesso à internet, beleza, isso minimamente tem que acontecer, mas tem que ter um sistema de emissão de nota fiscal com um certificado digital, numa agricultura que está envelhecendo. Porque o filho desse agricultor, por mais que ele saiba que a vida foi construída pelo pai trabalhando, ele não quer mais estar ali, é o êxodo rural. Então, olha só como a gente tem um problema real, que está acontecendo nesse momento, e aí tem que se pensar em soluções. Então tira a questão fiscal? Não, isso continua, mas talvez com uma solução mais fácil, com um aplicativo intuitivo, com algo que funcione para ele. A gente vê vários colegas agricultores que quando você pega o WhatsApp, isso acontece naturalmente com a idade, a letra é desse tamanho, para conseguir enxergar ali. Agora imagina você entrar num software para emissão de nota fiscal, que as letrinhas são pequenininhas com uma série de campos. Isso vai gerar uma dificuldade. Então, é um caso real, local, que nós temos que encontrar uma solução. Não é ir para evasão fiscal, não é deixar de fiscalizar, de ajudar, mas é orientar, capacitar e transformar essa tecnologia em algo acessível e que vai funcionar. Porque senão você vai ter, às vezes, aquele produtor, ou pequenas empresas, né, Claudinha, MEIs, que a gente pega, que ele vai preferir assim, ficar escondido mesmo, à margem de uma legalidade, mesmo sabendo que ele vai ter vários outros benefícios, mas ele prefere ficar ali porque vai complicar muito a vida dele. Então, é um caso prático que a gente tem aqui. Aproveitando o gancho aqui do Lucas, a gente discutiu, é engraçado que é um tema que vem sendo recorrente aqui no debate. O professor Aranha ontem falou muito da questão do território, a Claudinha fez uma provocação aqui agora na fala dela também da lógica do território, da perspectiva local, e o Márcio também trouxe esse olhar. E aí a gente fala um pouco dos eixos que a gente vem trabalhando aqui dentro dessa questão do desenvolvimento local para criar condições de um ambiente de negócio favorável para essas novas profissões, né? Porque essas novas profissões elas estão inseridas num território. O cara pode trabalhar para uma empresa fora do país, de Teresópolis, mas ele precisa de contexto e de infraestrutura, por exemplo. Ele precisa de conectividade. O Lucas falou aqui agora da questão do interior. A gente tem um problema sério no interior de Teresópolis, que são as áreas de sombra de telefonia. Então, como é que a gente vai exigir a inclusão digital de um produtor, de um agricultor, se ele não tem sinal nem para receber um Pix, por exemplo, um pagamento, né? Então, esse é um tema que a gente está muito atento. O prefeito já teve uma audiência na Anatel, a gente conseguiu inserir essas áreas de sombra no leilão que foi realizado do 5G, que também vai englobar áreas de 4G nessas regiões. Então, a questão da conectividade é um ponto de atenção. Teresópolis foi, em 2019, eleita uma das 100 cidades melhores ambientes para se fazer negócios no país pela primeira vez, em função da conectividade. Hoje a gente tem um dos maiores percentuais aí de conexão por fibra ótica, acima da média estadual e acima da média nacional. A prefeitura está induzindo essa expansão de rede de fibra ótica pelo interior, então isso vai ajudar muito. Eu acho que é um tema, assim, a conectividade é a base de tudo isso, é uma das bases de tudo isso que a gente está discutindo. Outra base dessa questão do território
é a expansão do ensino, né? A gente falou de educação básica, mas, por exemplo, Teresópolis, assim que o Vinícius assumiu em 2018, não tinha uma universidade pública. E a gente vê os casos de sucesso, que a gente também estava conversando ontem no Brasil, de ambientes de inovação, como, por exemplo, o Porto Digital, no Recife, ele surgiu a partir de uma universidade federal, a partir do ensino, da pesquisa, do investimento em incubadoras. Florianópolis também, o caso de Florianópolis, do ecossistema de inovação, surgiu numa universidade federal. Então, é um tema que a gente vem trabalhando. Hoje, o Polo CDR de Teresópolis já são mais de 200 alunos cursando universidade pública de forma semipresencial. A gente está com uma pós-graduação em Educação Tecnológica da Rural agora, nesse momento, com 100 vagas em Teresópolis. Então, eu acho que esse é o segundo eixo, né? O eixo de formação e trazer educação de várias frentes. A gente citou aqui vários projetos, o próprio Hacatruck, que está vindo para cá da IBM, é uma iniciativa de capacitação. O Serra Tech, a gente acabou de citar outra, a Thaís já falou em 400 alunos formados em programação, que são inseridos no mercado de trabalho diretamente, né, após do programa de residência de software. E o terceiro e último eixo, que eu acho que é um eixo que a gente ainda não falou aqui diretamente, é um eixo que é uma especialidade do Márcio, que é a questão do fomento, né, da gente estimular a partir da aprovação das leis de inovação. Aprovamos em 2019 a nossa lei de inovação, o Márcio nos ajudou muito, desenvolvemos em parceria com a FESO essa lei, e hoje a gente já tem um edital municipal de inovação, colocando recursos a fundo perdido, foram R$200 mil esse ano no orçamento previsto para 45 projetos, e já temos já concluímos o processo de inscrição, a gente vai para a fase de avaliação agora. E esse edital, aí a gente tem editais estaduais, né, a FAPERJ, por exemplo, que tem um objetivo, a gente tem os editais do FINEP, que tem um outro objetivo, e o nosso municipal, que o nosso objetivo é mudar essa mentalidade, é estimular na universidade, nos colégios de ensino médio, a mentalidade empreendedora voltada aí para soluções de problemas do município, né? Esse foi uma questão que o Vinícius teve uma sacada muito boa, que ele falou, vamos estimular soluções para problemas e vocações de Teresópolis. Então, foram 55 ideias escritas e a gente vai distribuir esses R$200 mil para esses projetos. E é claro que a verba é simbólica, mas ela ajuda a estimular e fomentar a mudança dessa mentalidade. Bom, eu queria trazer um pouco dessa visão do que o Vinícius colocou, talvez para ouvir um pouco também do cenário de Maricá. A gente sabe que Maricá, como foi falado na conversa anterior, tem essa vocação desses recursos que vêm da questão do petróleo, mas existe uma necessidade de dar um salto e de levar essa economia para um outro cenário, que seja uma possibilidade dessa economia do conhecimento, do turismo, de tudo isso que a gente está discutindo aqui. Eu queria entender um pouquinho, Márcio, de como vocês têm feito isso. Eu posso te emprestar o meu? Bom, lá em Maricá a gente tem muitos desafios, né? Quando eu olho de volta assim para Petrópolis, eu vejo, caramba, que cidade com baita potencial. Quando vejo Nova Friburgo, né, e Teresópolis, aqui a gente tem uma hélice tripla, vamos dizer assim, que existe, né? Em Maricá a gente tem uma prefeitura atuante que quer superar os desafios que estão postos hoje. Temos um princípio de universidade chegando lá em Maricá, tem um IFE que só tem ensino médio, temos a Universidade de Vassouras que está se instalando lá através de um programa local que é o Passaporte Universitário, e temos uma área empresarial boa, né, mas eu acho que também ainda muito distante, no meu entender, de outras cidades aqui do interior. Então, temos... olhando assim a hélice tripla lá de Maricá, um poder público muito forte, né? E aí a gente, uma das pautas lá é desenvolvimento, inovação e superação da dependência dos royalties. Então isso tem sido muito, até eu trouxe aí na mesa a nossa estratégia municipal de ciência e tecnologia, que colocou uma visão de futuro justamente para superar essa questão da dependência dos royalties, e trabalhando com ciência e tecnologia nessa mudança desse paradigma. Então, assim, é um trabalho muito grande ainda, a gente está num trabalho ainda muito inicial, mas a gente tem usado compras públicas de inovação, encomendas tecnológicas agora o edital das startups. A gente está puxando inovação. Então, assim, é um pouco... A gente fala assim, às vezes as pessoas não entendem isso, né? Então, Maricá está puxando inovação.
ela está comprando, por exemplo, a gente teve agora recentemente um trabalho que foi entregue na época da pandemia, a questão dos respiradores. Então, tinha uma empresa que tinha uma solução inicial na área de respirador não invasivo, só para vocês entenderem como é que essa coisa pode funcionar. Aí eles foram lá, bateram um setinho, a gente viu como é que poderia ser, então a gente resolveu financiar aquele investimento, né, de transformar aquele respirador não invasivo, né. A gente financiou o desenvolvimento daquele final de tecnologia, se tornou um produto vendável, a prefeitura é sócia da patente, né, vai ganhar dinheiro com a patente sendo vendida para o Brasil inteiro, e na hora da compra da inovação, a gente fez um contrato da empresa se fixar em Maricá. Né? Então, a compra de inovação não é só compra de inovação, eu estou comprando, eu estou alavancando um novo negócio, eu estou criando uma nova oportunidade e estou trazendo essa oportunidade para produzir em Maricá. E aí, fora isso, aí as coisas vão acontecendo, acontece uma vez, as coisas vão pipocando ao redor disso. Então, agora já tem outros 2 projetos na área de saúde, na área de ventilação, que a gente vai comprar também, está em negociação para isso, para lá em Maricá transformar num cluster de empresas na área de saúde, na área de respiração. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra. Então, assim, aquela inovação como missão. Né? Então, não é a inovação aberta onde qualquer um inova o que quer. Né? A prefeitura está puxando a inovação em alguns aspectos. Na área da alimentação também feito isso também. Então, assim, são várias iniciativas que a gente vai tomando, puxando inovação, e na hora que a gente puxa, a gente alavanca empresas, traz empresas e fixam, a gente faz com que as empresas se fixem dentro do território de Maricá. É um desafio enorme, mas a gente está, né, tentando superar justamente essa dependência dos royalties, que a gente sabe que a Maricá está completamente ciente disso, o que aconteceu com outras cidades que, né, desperdiçaram essa oportunidade. Perfeito. Eu queria trazer de novo o Fabiano para o nosso debate, e a gente está falando muito da questão da tripla hélice, né, dessa parceria entre diferentes setores. Eu queria ouvir um pouquinho de você, de dentro de uma empresa como a IBM, da importância que ela tem para a tecnologia, como é que ela vem sido capaz de atuar. A gente viu ali o ônibus hacker, né? Eu acho que é uma iniciativa fantástica. Eu queria trazer um pouquinho você para essa conversa da tripla hélice e como a gente pode fazer isso para construir esse futuro do trabalho. Tá bom. A gente tem, Yuri, alguns programas muito interessantes. A gente assinou agora com São Paulo, nós adotamos 100 escolas para transformar as escolas em escolas tecnológicas. É um programa mundial da IBM chamado PTEC, sabe? E esse é um dos programas, tem vários, esse é um dos programas, mas aqui tem um ponto interessante, que a gente não entra sozinho, a gente faz a governança, a gestão, treina professores multiplicadores, e a condição é que a gente traga empresas privadas que vão adotar os alunos, sabe? Então, aquela determinada, por exemplo, Volkswagen participa de um dos nossos programas, eu estou tentando com a Petrobras. Então, eles cuidam daquelas escolas, todos os 100% dos alunos são acompanhados durante 5 anos, até entrar no mercado de trabalho. E, no final, essas empresas têm um compromisso de contratar todas elas, sabe? É um negócio impressionante. E, então, assim, existe o interessante, a gente traz o mercado de trabalho, entende a vocação da cidade, né? Então, por exemplo, em locais onde tem montadoras ou tem a parte de hortaliças e tal, você vai trazendo esse pessoal e usando a vocação. Esse é um dos programas. A gente tem até nos Estados Unidos escolas que, se você olha, a gente acha que os colégios lá são bons. Tem escola que na porta tem detector de metais, e os alunos com policiais, com vários, tem escola que tem 10 policiais na porta, sabe? Então, a escola é um local muito carente, e geralmente a gente coloca, quanto mais carente, melhor, sabe, para o programa. Esse é um dos programas. E tem também uma série de programas de incentivos para uso de tecnologia, uso de cloud, desenvolvimento de inteligência artificial, programas que a gente faz cooperação tecnológica, sabe? Tem um outro programa que a gente dá acesso a uma plataforma de ensino
para formação também de alunos, formação de escolas técnicas. Tem vários outros, tá? Tem uma lista. Mas o interessante é o seguinte, eu vejo assim, uma empresa americana deixando um legado, né? Colocando recurso e treinando brasileiros, sabe? Usando 100% de brasileiros, treinando brasileiros. A gente nem sempre usa a totalidade de tudo que está disponível. Tem muita coisa a ser feita. E um outro ponto interessante que eu acho legal é a parte da pesquisa. A gente está falando muito de inovação. Nós trouxemos para o Brasil, tem mais ou menos uns 8 anos, foi o primeiro laboratório no Cone Sul, que a gente chama de IBM Research. Então, aqui a gente tem algumas dezenas, algumas centenas até, de PhDs que trabalham aqui dentro. E aconteceu, só para terminar minha fala, aconteceu um fato interessante, que a gente achou que fosse repatriar, na verdade a gente achou que fosse trazer muitos gringos para serem pesquisadores, quando a gente abriu o laboratório, e a legislação era tão difícil para trazer, para dar permissão de trabalho. A gente trazia o cara, ficava 1 ano trabalhando lá fora, não conseguia trazer para cá, e a gente acabou repatriando brasileiros que estavam fora do Brasil. Deixamos de trazer gringo, trouxemos um monte de brasileiros. E vinha o cônjuge também, que às vezes era pesquisador, né? E foi isso. E aqui, o que está para terminar? Esse laboratório, a gente investe por ano 6 bilhões de dólares em pesquisa no mundo, só com IBM Research. Então, esses pesquisadores brasileiros estão prestando serviço para o mundo inteiro de pesquisa. Eu trouxe uma oportunidade muito grande para brasileiros, né? Trabalhar com inovação. Fantástico. O nosso tempo está terminando. Eu queria agradecer a todo mundo e queria convidar, na verdade, não vou fazer a fala final, queria convidar que cada um fizesse um comentário final de qualquer impressão, alguma coisa mais importante que vocês achem sobre o assunto, para a gente poder encerrar. Então, rapidamente, a fala final do secretário Vinícius, para a gente poder começar e depois a gente fecha o nosso debate. Valeu, Yuri, obrigado. A gente aproveitar essa última fala aqui, complementar essa questão do fomento e do Estado estimulando, eu acho que esse é um debate muito bom. A gente tem um pouco daquela lógica de como deixa o mercado trabalhar por si só, mas a história da inovação e da tecnologia, elas mostram o contrário, né? Se a gente for pegar a história do Vale do Silício, isso é pouco falado, normalmente as pessoas falam muito das big techs, das startups e tudo, como as responsáveis pelo desenvolvimento do Vale do Silício. Mas o Vale do Silício ele começou com investimento público, né, das agências militares americanas que botaram muito dinheiro ali em investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Então, eu acho que esse debate do Estado assumir essa indução, o Celso fez essa provocação aqui também na fala dele. Eu acho que, no caso da inovação, eu não concordo com essa lógica de deixa o mercado atuar sozinho, né? Eu acho que o Estado tem que, sim, ter um protagonismo e estimular, principalmente na nossa realidade no Estado do Rio. Acho que Maricá está dando um exemplo, está tentando fazer diferente do que foi feito no Rio, né, em termos de investimento da verba de royalties do petróleo, e conseguir converter isso de um bem finito para uma economia sustentável. Então, acho que é muito bacana essas iniciativas que a gente viu aqui hoje. Tem outras palestras bem bacanas à tarde. O Vladimir, que é o sócio da Alterdata, sócio fundador da Alterdata, vai estar aqui. Ele acabou de voltar de Nova York, da NRF. Então, eu acho que vai ser um momento muito especial que a gente vai ter à tarde, e entre outras palestras também, para a gente poder debater outras frentes e ter outras visões do tema central do evento. Bom, a última vez que nós tivemos um encontro, né, com a Microsoft, você mencionou um hackathon e o prefeito pediu, né? Então, tenho certeza que se ele estivesse aqui, ele teve que atender uma urgência, ele falaria para a Microsoft adotar uma escola em Teresópolis. Então, já vamos deixar o pedido. Última vez aconteceu, quem sabe acontece agora, não seja por isso. A Satieri, secretária de Educação, tem desenhado com o Vinícius Solberg, é um pedido do Vinícius, que a gente tem escolas com vocação. Então, a gente está desenhando uma agrícola, está montando algo turístico, e a de tecnologia, acho que é a que está mais avançada na discussão inicial. Oi? Já temos a Olímpica, né, que são 11 escolas que já estão em execução. Então, já deixo o pedido aqui, antecipado, em nome do prefeito, com certeza, né? É uma provocação, né, sabendo que nós temos aqui vários empresários, né, representantes de empresas assim, e pegando um pouco o que a gente está vivendo na prefeitura. Deixar algumas perguntas e estímulos para vocês, né? Primeiro, quantos de vocês, dentro das suas organizações, estão pensando o que a solução tecnológica pode ajudar no dia a dia de vocês? Eu olhei para o André aqui, sei algumas histórias das empresas dele,
né? Até tem um sistema dos seus vendedores ali, do ordenamento, que virou uma outra empresa, um outro negócio. E aí, assim, quantos de vocês já mapearam, poxa, dentro da minha empresa, o que eu posso ter de solução que vai dar mais produtividade, que vai dar mais resultado, né, que eu consiga provocar uma automação, um cruzamento de dados que me leve um pouco mais para o campo estratégico, né? O que existe da Microsoft que pode ser de solução, o que o Sebrae tem de solução ou outras áreas nesse sentido. E aí, depois que você fizer esse pensamento, o que a sua equipe de trabalho vai precisar passar para essa solução acontecer, né? Nós temos casos na própria prefeitura em que a gente compra uma solução maravilhosa e aí a gente precisa fazer isso conversando com os servidores, porque se ele não fizer parte do processo, talvez a gente não vá detectar o agudo do agudo, que é o que trava o dia a dia dele. E às vezes vai dar uma solução maravilhosa que não vai fazer parte da cultura dele. Então pensem isso pelo outro lado. Eu acho que o terceiro ponto também é, dentro da minha área de negócio, né, a área que eu atuo e talvez o semelhante, o que outras empresas estão fazendo aí que são diferenciais? Se você pega a pandemia, tem várias atividades que estão repensando a sua volta presencial ou vão fazer isso de forma em particular. Conheço um número de restaurantes aqui em Teresópolis que mudou parte da sua operação para venda pelo delivery mesmo, porque o custo dele é menor e ele otimiza. Às vezes o forte dele era o almoço e não é o jantar. O jantar dele ali está consumindo um financeiro muito grande, então ali é a hora que ele vai fazer o delivery e uma entrega diferenciada. Então, acho que 3 provocações para os empresários e deixar as instituições, não só o poder público, mas principal instituições de ensino e de fomento, à disposição, porque tem muita tecnologia acontecendo aí. E agradecer novamente a sua presença. Obrigado. Márcio, por favor. Bom, eu vou encerrar aqui minha fala um pouco saudosista, porque eu fico vendo a Conleste hoje aqui, esse evento aqui maravilhoso, discutindo inovação, e eu fico lembrando lá, né, quando eu fui parar na Prefeitura de Petrópolis, a gente começou a fazer uma minuta de lei de inovação lá, e a gente olhava aquela lei, até estava comentando com o Vinícius, né, aí depois a gente pediu ajuda do Sebrae, da Cláudia, da Claudinha, está ali a Cláudia, assim, era uma coisa assim que a gente olhava aquilo, assim, será que isso vai dar certo? Será que... E eu sempre acreditei muito nessa questão do coletivo, de estar junto. Eu acho que inovação não se faz sozinho, inovação se faz no coletivo. Nem cidade pode fazer sozinho, vocês têm que estar juntos, porque tem complementariedade, né? Tem pontos de diferença que podem ser positivos na hora da inovação. Então, eu olhava aquilo e falei assim, será que isso vai dar certo? A gente teve várias reuniões lá no Sebrae, teve vários debates sobre a lei de inovação de Petrópolis, e até um dia que a gente foi na Câmara de Petrópolis, visitamos vereador e vereador, né? Aí saiu, né? Da forma que a gente estava querendo, né? E aí quando você falou, opa, tem alguma coisa nova aqui, né? E aquilo foi um marco muito bacana, porque a gente já estava conversando muito com Teresópolis, né? com Nova Friburgo, com outras cidades, e hoje a gente vê assim, uma coisa que a gente não precisa falar mais, já está aí. As pessoas já estão falando sobre isso, já estão debatendo sobre isso, já estão falando de startup, já estão não sei o quê. Então, assim, aquilo que era uma ideia, assim, que, né, bem vaga naquele momento, mas que a gente tinha, pelo menos eu tinha um imaginário que isso já estava, de uma maneira, fermentando nas cidades. Faltava, assim, a gente fazer um estalo para a coisa acontecer. E fico feliz de estar vendo o Conleste fazendo isso também, assumindo essa bandeira, as prefeituras engajadas, as prefeituras com lei, com conselho, com sistema, com fundo. Isso é muito bacana de ver. Eu acho que é uma mudança muito radical que a gente vai fazendo silenciosamente no interior do estado do Rio de Janeiro. O Celso hoje colocou aqui a questão da lei estadual de inovação, que eu tive a chance de participar também e ajudar a fazer. E a minha fala dentro da lei do estadual, na proposta, foi justamente para assim, o Celso até comentou aqui, vamos garantir recursos da FAPERJ para o interior do estado. O interior do estado precisa desses recursos, não pode ficar só com recurso para a capital. O interior tem que fazer acontecer também, precisa de fomento. A gente não pode ficar fomentando o que já está fomentado. Tem que fomentar onde não está fomentado, que é o interior do estado do Rio de Janeiro. E equalizar um pouco as questões de ciência, tecnologia e inovação em todo o estado. Então, fico muito feliz de estar aqui com todos,
comungando dessa mesma religião. Então, muito obrigado a todos. Eu vou fazer uma fala curta. Eu estou achando assim, muito interessante. Eu acho que essa sinergia, né, com o Leste, essa integração entre os municípios, eu acho que vocês ganham muita força com isso. Aprender um com o outro, né, uma lei municipal que está dando certo em uma, replicar o outro lado, e quem sabe até mesmo desenvolver inovação em conjunto, né, 2, 3 municípios trabalhar junto em inovação. Isso pode também promover um cenário bem interessante. E queria terminar agradecendo a oportunidade de estar aqui, estar participando aqui de Teresópolis, falar que a IBM, a gente está com portas abertas para outras oportunidades, independente, né, eu acho que essa questão de inovação, até mesmo sem contrapartida, a gente poder fazer um pouco de contribuição para esse cenário de educação e trabalho. Tá? Conta com a gente. Fantástico. Então, encerro aqui o nosso primeiro painel e desejo um restante de evento que vai ser fantástico, muito bom para todas e todos.